Sejam bem-vindos à revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e a gente tem visto de alguns dias para cá uma discussão de como o presidente Lula, o governo federal, daria um jeito ali de acabar com esse papo de anistia. Várias propostas foram apresentadas. Nesse momento ali tem aliados do Hugo Mota dizendo que o Hugo Mota não tem de se meter, tem de deixar o STF resolver. Outros dizendo que ele deveria colocar isso em um plebiscito na eleição de 2026, que além de a gente poder escolher ali deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, governador, senador, presidente da república, que depois ainda constasse ali em um plebiscito uma pergunta se nós seríamos favoráveis ou não ao perdão para os golpistas do 8 de janeiro, através de uma anistia. Mas a extrema-direita bolsonarista, comandada neste momento por vários pastores do capeta, que eu só posso chamar esses indivíduos assim, porque não faz sentido. Figuras se dizerem religiosas ligadas à cristandade protestante e apoiarem Bolsonaro, ou apoiarem condutas criminosas das quais, inclusive, Jesus Cristo foi vítima. Lembre vocês que Jesus Cristo morreu torturado, algo que a ditadura defende, algo que a ditadura fez no nosso país. E para tentar encontrar soluções ali, as discussões foram as mais diversas. O próprio ex-presidente da República, golpista Michel Temer, disse que uma das soluções para poder lidar com essa crise do que está acontecendo no Brasil seria ali, talvez, a aplicação de penas menores para os indivíduos que tiveram condutas criminosas mais leves. E isso já é previsto no Código Penal e já está sendo aplicado. Tanto que no artigo 29 do Código Penal tem uma coisa chamada concurso de pessoas que diz o seguinte, no seu caput, tá? No título ali na cabeça. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a estes cominadas na medida de sua culpabilidade. Ou seja, a pessoa que colabora de qualquer maneira para que um crime seja cometido, ela vai ter aplicação das penas daquele crime que ela colaborou, que acontecesse. Só que, claro, se ela participou de forma mais intensa, ela vai ter uma aplicação da pena mais elevada. Se ela praticou de forma mais distante para que aquele crime fosse corroborado, ela vai ter uma pena mais leve, entre aspas, né? Tanto que o próprio golpista Michel Temer tem sugerido ali que não, as penas poderiam ser reduzidas em até 1/6. Só que o próprio Código Penal já prevê isso. No seu artigo 29, parágrafo 1º, traz o seguinte: se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Ou seja, se o indivíduo, por exemplo, colaborou para o golpe de Estado lá em Brasília no dia 8 de janeiro, e ele, por exemplo, fez o que a Débora fez, né? Foi para a porta dos quartéis, para quem não sabe, a Débora do batom, né? Foi para a porta dos quartéis, fez parte de grupos golpistas, se articulou indo para a Praça dos Três Poderes, pedindo o golpe de Estado, colaborando de alguma maneira para que o golpe de Estado fosse colocado à baia, ela não vai ter, evidentemente, uma pena, o crime com as penas máximas. Por exemplo, o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, né, de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tem uma pena de 4 anos mínima e uma pena máxima de 8 anos. Já o crime, por exemplo, de tentativa de golpe de Estado ou tentativa que está previsto, perdão, no artigo 359-M do Código Penal, tem uma pena mínima de 4 anos e uma pena máxima de 12 anos. Digamos que o ministro Alexandre de Moraes fosse malvadão e decidisse colocar a pena máxima só desses dois crimes, que a Débora, segundo o Ministério Público Federal apresentou a denúncia, teria cometido diversos outros crimes, né? Associação criminosa armada, deterioração do patrimônio público, e patrimônio tombado histórico e outras coisas. Se tivesse tido, por exemplo, a pena máxima pelo crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito na sua tentativa e tentativa de golpe de Estado, só esses dois crimes nas penas máximas ela já pegaria 20 anos, porque seria 8 anos do crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, previsto no artigo 359-L, e golpe de Estado, né? Tentativa de golpe de Estado previsto no artigo 359-M do Código Penal, onde sua pena máxima seria 12 anos. Então 12 mais 8 nas penas máximas dariam 20 anos. Ainda teria os agravantes, que quem leu, inclusive, o voto do ministro Alexandre de Moraes, como a gente mostrou aqui na revista Fórum, inclusive ontem, na Fórum 11h30, a Adri e o Rovai, né, deixaram a gente mostrar aqui para vocês como é que tá lá o voto do relator Alexandre de Moraes, e o voto para as penas foram todos próximos da pena mínima. Por exemplo, o crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, mesmo com 4 circunstâncias desfavoráveis, como a gente chama, para você entender de forma bem clara, para que o magistrado chegue no período que o indivíduo vai ser preso,
quanto tempo ele vai ficar na cadeia, faz-se um cálculo que a gente chama de dosimetria da pena. E esse cálculo leva em consideração vários critérios. Eu já mostrei aqui para vocês, por exemplo, na própria revista Fórum, né? A gente utiliza dentro do direito que a gente chama de uma tríade para chegar ali na quantidade de dias, meses, melhor, anos, meses e dias que o indivíduo vai ficar preso, né? A gente divide geralmente em 3 fases, a primeira fase, a segunda fase, a terceira fase. A primeira fase, geralmente, você leva em consideração ali a pena base, né? Circunstâncias judiciais, culpabilidade, antecedentes criminais do indivíduo, motivos, conduta social, e você calcula a pena mínima e a pena máxima. Já na fase 2, você tem ali as circunstâncias agravantes, aquelas que podem fazer a pena aumentar em via de regra em mais ou menos até 1/6, ou atenuantes, que podem fazer em via de regra a pena cair em até 1/6. E deve-se respeitar, evidentemente, alguns limites estabelecidos no próprio Código Penal e de entendimentos do próprio STF também. Mas a Débora, nesse caso, tinha 4 circunstâncias, como é que a gente fala, totalmente desfavoráveis a ela, ou seja, que deveriam agravar sua pena. E aí, na terceira, você tem as causas que levam ao aumento da pena, as causas que levariam à diminuição da pena e o valor certo calculado. Sabe quanto a Débora recebeu de pena, por exemplo, pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que a pena mínima é 4 anos e a pena máxima é 8 anos? 4 anos e 6 meses, ou seja, a pena grudada na pena mínima. Sabe quanto tempo a Débora recebeu aqui, por exemplo, pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado, tentativa de golpe de Estado, perdão, que está previsto aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui que eu separei, ó. O crime de tentativa de golpe de Estado, que a pena mínima seria 4 anos e a pena máxima seria 12 anos. Sabe quanto o ministro Alexandre de Moraes determinou de pena para Débora? 5 anos. Fora os outros crimes aqui que se pegou, por exemplo, 1 ano e 6 meses de pena, né? Crimes que poderiam ter penas muito maiores. Então, o ministro Alexandre de Moraes foi até bonzinho no caso da Débora. Mas, enfim, a Débora, em tese, seria um bagrinho. E é o que é que o governo encontrou de solução? Esta solução, para mim, é a que parece mais viável. Eu não acho que a gente deve perdoar golpista, gente. Por mais que o Bolsonaro acabe sendo punido, né, para soltar uns bagrinhos, eu não acho. Sabe por quê? Durante 4 anos, pelo menos, da minha vida, eu vivia na delegacia, porque eu era ameaçado de morte com frequência. Eu tive de mudar de endereço 5 vezes. Tá? Neste momento eu estou respondendo a um processo promovido ali pelo prefeito de Cuiabá, Abílio Brunino. Já fui condenado à Justiça do Mato Grosso a pagar uma indenização de R$ 8.000, mais um valor de uma multa, e ficar impedido de falar dele, por exemplo. Estou recorrendo. De um mês para cá eu já gastei R$ 3.000, de onde eu não tenho de recurso para poder recorrer dessas condenações injustas promovidas ali pela Justiça do Mato Grosso. Tive de recorrer ao STF. Ontem paguei R$ 1.537 de 2 recursos que a gente impetrou no STF, porque eles não têm pena da gente, eles querem nos calar através de assédio jurídico e assédio processual, por exemplo. E aí o presidente Lula e o governo encontraram a solução, segundo o Henrique Rodrigues aqui. Matéria tá na revista Fora, eu vou pedir até pro Gui colocar em algum lugar para vocês clicarem aí, no comentário fixado, na descrição do vídeo, que para mim esta solução é extremamente plausível, que tá aqui, ó. O governo já encontrou o plano para enterrar de vez o PL da anistia. Planalto quer colocar um ponto final na gritaria dos bolsonaristas, que buscam perdão aos criminosos golpistas do 8 de janeiro, que por tabela livraria Bolsonaro da cadeia. Entenda o método. E qual que é o método aqui que o presidente Lula estaria organizando? O governo já entendeu que se o PL da anistia chegar aí para votação no plenário, para ser aprovado, ele teria de ter 257 votos. Segundo o Sóstenes Cavalcante, ele teria conseguido 265 assinaturas, mas tiveram a retirada de 3 assinaturas ali e ele protocolou o projeto com 262 assinaturas. Eu até já expliquei para vocês, inclusive, que no regimento interno da Câmara dos Deputados, aparece ali no artigo 104, inciso 3º, se não me falha a memória, que pode sim tirar da pauta a urgência desse projeto se conseguir metade mais um das assinaturas que foram protocoladas, ou seja, foram protocoladas 262 assinaturas. Para que o governo consiga a retirada de pauta da urgência desse PL, né, para que ele seja anulado em tese ali, o governo precisaria conseguir pelo menos 132 assinaturas, que seria 131, que é 50% das 262, mais um. Mas caso o governo não consiga, que para mim essa estratégia parece interessante, que é o quê? O governo entendeu o seguinte, que como foi protocolado ali em tese 262 assinaturas, seriam 5 assinaturas a mais do que o necessário, né? Então seriam ali aproximadamente 257 para aprovar e para não passar teria de ter menos de 257. O que é que o governo percebeu? Que facilmente
apenas com articulação, com diálogo, com conversas, inclusive envolvendo ali cargos de interesse de alguns deputados que assinaram a urgência ali, o governo conseguiria tirar pelo menos de 12 a 14 nomes no universo de 146 deputados que estão em partidos da base do governo, por exemplo. Então, esta alternativa, para mim, seria uma alternativa viável. Até porque o próprio material aqui do Henrique, que, parabéns, Henrique, muito boa informação que você trouxe aqui. Inclusive, a didática que você explicou aqui ficou muito claro também, tá? Porque, segundo a matéria atrás aqui, existiram parlamentares que assinaram a urgência desse projeto já querendo barganhar alguma coisa com o governo. Ou seja, não são parlamentares que concordem com a anistia, mas que assinaram a urgência para falar, opa, vou assinar aqui, o governo vai chamar a gente para conversar e aí eu tiro meu nome de lá. Carlito, você concorda com essa postura do parlamentar? Não concordo. Mas eu já expliquei para vocês aqui, tanto em lives quanto em análises que eu faço aqui com vocês na revista Fórum, que existe a diferença da política real para a política ideal. A política ideal é a que a gente está falando aqui, que todo mundo deveria ter consciência, que golpe de Estado não tem perdão, que o parlamentar está lá para atuar em defesa do povo e da sociedade, não apenas os seus interesses próprios, como tem acontecido na maioria das vezes, em específico quando se envolve deputados da base da extrema-direita, seja ele ligados ao bolsonarismo ou não, ao tal centrão também ali, tá? Mas a política real, infelizmente, é diferente disso. E essa jogada do governo, para mim, é extremamente importante. Por quê? Porque o governo estaria disposto ali, por exemplo, a cobrar os cargos de indicação de alguns desses deputados, liberação de emendas que alguns desses deputados esperam. Então, é uma moeda que o governo tem neste momento. Carlito, você gosta disso, concorda com isso? Não é se eu gosto ou desgosto, né? Eu sou cientista político e aqui eu não posso necessariamente trazer as minhas percepções sobre o que eu gosto ou deixo de gostar, porque em alguns momentos, na minha opinião, sobre o que eu gosto ou deixo de gostar, por exemplo, poderia fugir do entendimento técnico das coisas. Por exemplo, eu gosto que o governo tenha na base PP, União Brasil e outros partidos que em tese seriam da direita, republicanos, não gosto. Mas eu entendo como cientista político que isto faz parte do que a gente convém chamar neste momento de presidencialismo de coalizão e que quando a gente tem um congresso onde se tem pouco mais de 130 deputados de esquerda na Câmara dos Deputados, você não consegue governar sem dialogar com outros grupos internamente e ceder, inclusive, coisas que em outro momento talvez você não cederia. Então, por isso que eu faço aqui sempre na revista Fórum e no meu canal também, o Historiador, a análise técnica, que é para que vocês entendam que eu posso até ter percepções pessoais que destoam daquilo que eu faço aqui como análise técnica, tanto aqui quanto no meu canal. Mas eu não posso fugir do que a tecnicidade estabelece por alguns pontos. Eu tenho que trazer aqui o que é a realidade baseada na política que a gente tem e não aquilo que seria pautado meramente no meu desejo ou no desejo da maioria dos brasileiros, por exemplo. Então, parabéns ao governo. Eu também acho que essa seria a estratégia, né? Jogar com as cartas que a gente tem nesse momento. Mas volto a dizer para vocês, a anistia não passa. Carlito, mas se passar na Câmara dos Deputados por um milagre, fica travado no Senado. Mas se por um milagre ainda maior, o Davi Alcolumbre passar no Senado, o presidente Lula veta. Mas se o presidente Lula vetar, cai? Não, o veto vai ser levado para discussão no Congresso de novo e aí se começa outra rodada de discussão para se derrubar ou manter o veto, porque o veto, para quem talvez não saiba, ele é presidencial, né? O veto ele pode acontecer por dois motivos. O veto por motivo jurídico, quando existe alguma ilegalidade no projeto e o Poder Executivo identifica e fala, a gente não vai colocar esse projeto para frente porque isso aqui é ilegal, e aí veta. Ou por motivo político, quando é um projeto, por exemplo, que é impopular. Então, neste momento, o presidente poderia vetar por motivo jurídico. E o Congresso poderia derrubar o veto, Carlito? Poderia, porque alegaria que passou pela Comissão de Constituição e Justiça. Mas quem analisa se o projeto é legal ou ilegal, Carlito? O STF, né? O Poder Judiciário. E aí iria para o STF e cairia. Por isso, inclusive, que o ministro Alexandre de Moraes e outros senadores e outros ministros do STF tem mantido diálogo tanto com o presidente da Câmara, Hugo Mota, quanto o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, falando o seguinte, vocês precisam resolver essa questão no âmbito do legislativo. Por quê? Porque no âmbito do judiciário, isso é inconstitucional. E se aprovar, a gente vai ter de derrubar e vocês dirão que está existindo ativismo jurídico, que o STF está invadindo o espaço do Poder Legislativo e não é. Então, parabéns à iniciativa do governo e eu espero que essa iniciativa, que é uma iniciativa da discussão política, por mais que eu não concorde talvez, mas faz parte da realidade da discussão política,
para poder retirar os votos de quem quer perdoar golpista que queria a sua morte, a minha morte e a morte do nosso campo. Deixa aqui a sua opinião sobre o que você pensa de tudo isso. Compartilhe esse vídeo. Grande abraço, boa sexta-feira da paixão para vocês, boa Páscoa e até o nosso próximo encontro aqui. Tchau!